alguém aí? Oi, Brenda. Francisco, Carlos, Júnior. Amiga, tchau. Vamos chegando, gente. Duda. Oi. Vamos dando oi. Tia Sandrinha. Saudade, tia Sandrinha. Igor tá sério de óculos. Tá diferente, né? Chega as perguntas de longe. Tá diferente, né, amiga? Eita. Vamos chegando aí. Ó, tô falando que tu tá engraçado de óculos, nunca tinha visto. Só uso no oculto. Por enquanto a gente tá dando oi, 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 oi. Tá todo mundo chegando, chegando. Gente, o áudio tá bom? Débora, mas é muito meu casamento. Glória a Deus. Veja se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Fala, pastor! Pastor, Nathalie. Legal, né, Débora? Depois ele passa o segredo. Foi Igor que colou. Mamãe, Raquel. Tá tudo ótimo. Débora disse que tá ótimo. Também te amo, Kel. Eu tô dando esse oi aí porque tem gente que tá entrando. Pra dar tempo do pessoal sogra, entrar. Presente, né? Em todos os momentos. Saudade também, mamãe. Gente, a voz de Igor tá longe porque eu tô mais perto do celular. Fala aí, amor, pra ver. Tá bom, pessoal? A voz aí? Ou tá boa? Hein, gente? A voz de Igor tá longe? Fala de novo aí, bebê. Tá bom a voz aí? Ai, Jesus, o povo só quer falar do teu óculos e ninguém tá nem respondendo da voz. Duda falou, tá bom. Monique falou, tá ótimo. Ah, então graças a Deus. Tá ótima a voz. Sucesso, pessoal. Ai, Jesus, os crentes. Vamos lá, gente, chegando. Tá uma zoada? Tem um barulhinho de ventilador, gente. Mas tá incomodando, porque se não tiver incomodando é porque tá calor aqui. Se for uma coisa que não incomoda lá no fundo, a gente não vai mexer não. Só se estiver incomodando. Diz aí se tá. Tá incomodando, gente? Mas não tá incomodando não. Então vai ficar assim mesmo. Beth dessa vez entrou no horário certo. Tá acordado, né? Ai, só ando dormindo que tá grávida. Pronto, tá não tá incomodando não. Beleza, tá tranquilo. Beleza, gente. Bom, qual é a intenção? Ou qual é a ideia de hoje? A gente fazer perguntas e respostas. Pra ser uma coisa mais dinâmica e tal. Meu marido aceita ouvir, né, marido? Pra ser uma coisa mais dinâmica. E aí algumas pessoas já mandaram as perguntas. E eu vou ver aqui e vou colocando. Vou selecionando as perguntas e vou colocando e a gente vai respondendo. Mas eu acho que tem como vocês que não mandaram, mandarem também agora. Aí embaixo, ó, onde tem a setinha, tem duas carinhas, tá vendo? Tem uma outra carinha. Aí tem dois quadradinhos, um dentro do outro, com interrogação dentro, aqui embaixo da tela, estão vendo? Pra quem não sabe, né? Aí se vocês clicarem nesse quadradinho, vocês vão poder fazer uma pergunta. E aí eu acho que chega do mesmo jeito. Algumas pessoas já me mandaram antes, já tá aqui.
Mas quem não mandou pode fazer isso, já pode começar fazendo agora. Oi, Bibi! Sandrinha, vovó Norma, Zana. Vamos perguntar coisas indiscretas. Se contenha, viu? Beth, pelo amor de Deus, vigia na terra. Ai. No de vocês não tem, gente, embaixo o quadradinho. Se não tiver e vocês quiserem muito fazer uma pergunta e ainda não fizeram, então vocês podem ir no Stories. E aí no Stories eu tenho a caixinha, assim, faça perguntas pra gente responder na live. Aí vocês mandam lá e voltam aqui pra live. Beleza? Ah, só aparece pra mim. Interessante. E quando eu vi outros ao vivo, aparecia pra mim também. Eu acho que eu tenho que começar e ativar. Aí talvez apareça pra fazer agora também. Então vamos lá, vamos começando, né, gente? Depois eu vou tentar deixar gravado, porque aí quem não pegar o começo, assiste de novo depois. Né, amor? Positivo. Meu marido tá lindo, né, gente? Óculos. É o comentário da live. Ai, então, Jesus. esse é o objetivo do óculos, né, Raquel? Qual é? Entendeu? Ler de longe. Ler sem ficar assim. Que é só pra leitura. Ai, Bimbinha, Às vezes eu não Cacá. consigo enxergar assim de longe, mas Irmã Flávia. tá funcionando. Joás. Vamos lá. Então vamos aqui para a primeira pergunta. A ideia é, gente, vocês mandam as perguntas, a gente vai respondendo. E eu queria deixar bem claro uma coisa antes de tudo aqui. A gente não é dono da verdade, né? Tudo que a gente for falar aqui vai ser de acordo com o que a gente aprendeu com Deus, né? Tudo que o Senhor tem nos ensinado ao longo desses anos, tanto como casal e antes também, né? Desde quando a gente era solteiro, as coisas que Deus nos ensinou, das coisas que Deus nos ensinou, tá? Então não tome assim qualquer coisa que a gente falar como uma verdade absoluta, não. Tenha seu relacionamento com Deus. Se você congrega em uma igreja, sempre converse com seus pastores, receba a orientação deles. A gente vai tentar responder de acordo com aquilo que a gente vive e de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo desses anos. Tá bom? Amém. Amém. Eu que falo mais aqui, mas hoje ele vai falar também. Ele prometeu que E o roteiro já tá pronto. Vamos lá. Vamos procurar a primeira pergunta. Ó, tem um monte. Deixa eu selecionar a primeira. Ai, meu Deus, tem umas até engraçadas aqui. Vou nessa primeira. Vocês acreditam que Deus proporciona encontros ou é algo aleatório e a escolha é só sua? Então, vamos lá. A gente na verdade acredita Que Deus proporciona. que Deus proporciona encontros, né? Porém, para você entender que aquele encontro foi de Deus, é preciso você estar nele, estar em comunhão, em oração, ter um relacionamento para entender que aquele determinado encontro que você entendeu, que eu creio que você entenda após que finalize o encontro. Porque quando é de Deus, às vezes é preparado, né? Algo que você marca ali com amigos, tal, uma situação. Ou quando você sai do encontro e diz, rapaz, esse encontro foi de Deus. Entendeu? Então, assim, é muito importante você estar em Deus para entender as ações dele. Ter um relacionamento. Discernir, né, amor? Discernir, né, que aquilo foi de Deus, estar em oração, em comunhão mesmo. Mas eu creio sim que Deus proporciona encontros. É até interessante essa pergunta, porque algumas pessoas falam assim, pessoas de Deus mesmo, né? Falam assim, eu não acredito que Deus escolha uma pessoa para outra, porque se uma pessoa casar errado, aí todo mundo tá casando errado, só por causa do erro daquela pessoa. Só que o que eu entendo? Deus é soberano. Deus sabe que a gente vai... Ele vai marcar aquele encontro com aquela pessoa que ele tem um propósito na nossa vida, né? Então ele sabe que a gente vai se encontrar com aquela pessoa, ele sabe que a gente vai ter a opção de escolher ou não ter um relacionamento com aquela pessoa. Porque de fato quem escolhe é a gente, porque Deus não obriga. Deus pode dar uma direção e a gente ir para o outro lado. Então o que é que eu acredito? Deus proporciona sim encontros,
proporcionou o nosso, a gente não tem dúvida disso. Porém, é óbvio que Ele sabe já o que a gente vai escolher, né? Ele nos dá direções para escolher, né? Essa é a minha vontade, essa não é a minha vontade. E aí a gente escolhe se a gente quer obedecer à vontade dele ou não. Mas sim, Ele proporciona encontros e não é escolha só minha. Eu não acredito nisso. Vamos para a próxima? Se vocês quiserem ir comentando as perguntas também, vocês podem ir comentando, tá? Vamos para a próxima. Eu vou selecionar essa daqui porque é muito parecida, né? Como vocês souberam que era da vontade de Deus. Como o Igor falou, estando nele, né, ó? Estando nele. Só orando pra gente discernir. É no relacionamento, né? Como eu falei. Relacionamento com Deus. Ele vai responder suas perguntas, né? Em oração, que você faz. E aí você vai entendendo que realmente aquela princesa, né? Ou aquele príncipe é de Deus. Entendeu? Ele vai responder claramente. Deus não deixa dúvida. Ele não deixa dúvida em nada. E no meu caso, né, eu pedi para que ele confirmasse, se pudesse descer e apontar, que ele fizesse isso para mim. E foi mais ou menos isso, né? E foi muito nítido a resposta de Deus para minha vida, né? Confirmando que Gabriela seria minha esposa. A princesa ou o príncipe de Deus para a sua vida, né? Porque às vezes a pessoa é muito de Deus, às vezes você tem tantas coisas em comum, mas não é a pessoa que Deus quer na sua vida para ser seu marido ou sua esposa, né, gente? A gente tem que saber discernir isso só em oração mesmo. Agora, no nosso caso, né, amor? A gente soube que era da vontade de Deus também, através de muitos sinais, né? Em oração, o Senhor falou com a gente através da palavra, inclusive antes da gente se encontrar, se conhecer. Houveram vários assim, acontecimentos proféticos que aí não daria tempo de falar aqui agora, mas muita gente conhece a nossa história. E inclusive tem até um quadro aqui que Igor ganhou 3 anos antes de me encontrar e veio com aquela fotozinha de perfil assim de uma mulher. Tá aí fácil, amor, se tiver tu pega. Aí veio uma fotozinha de perfil assim de uma mulher e ele falou assim, essa mulher vai parecer com minha esposa. Isso ele nem sonhava em me encontrar. Isso uns 3 anos antes de me encontrar. E ele esqueceu do quadro, né? Quando a gente estava orando, pedindo a confirmação de Deus, aí minha cunhada que tá aqui, beijo cunha, apareceu e falou assim, você lembra desse quadro? Aí quando mostrou a foto do quadro, ele se acabou de chorar. Quando minha irmã mostrou, foi a última confirmação. Foi aquilo como eu falei. Foi praticamente assim a minha oração. Se Deus pudesse descer e apontar para minha esposa, confirmando para mim que ela era, que ele fizesse isso. Ele não desceu, né? Claro. Mas claro. Ele usou, né, minha irmã para confirmar, que era uma das minhas confirmações, era minha irmã, né, identificar que seria minha esposa e Deus para mim diretamente. E aí, nesse dia, ela veio e disse, está aqui o quadro que você falou há 3 anos atrás, que essa imagem parecia com sua esposa. E aí foi esse quadro aqui. Gente, vai dar pra ver. Eu não sei se vocês acham que parece, mas eu achei muito parecido. A gente guarda até hoje. Mas foi a última confirmação que Deus me deu, foi usando essa imagem aqui. E parecia muito com ela. Parece, né? Eu acho, sorriso, nariz. Um pouquinho, Mas lembrava muito esse perfil com Gabriela. E aí foi a última confirmação. Então foi essa forma, né, que Deus usou para selar a confirmação do período de oração que a gente estava, né? Mas não foi, mas assim, deixando bem claro, gente, que a gente não se casou por causa de uma confirmação de quadro, não, viu? Por favor. Não se casem por causa de uma confirmação, de um sinal. Esse foi o nosso caso, né? Não, e tem coisa que parece que aí não é. Deus falou com a gente, a Chá falou, meu Deus, um sorriso igual. Parece muito, pessoal. Então, no nosso caso, Deus falou com a gente na palavra. Deus falou com a gente. Foram várias confirmações. Várias confirmações. No meu caso, foi várias confirmações de palavra, de oração, de sonho. Várias coisas. E foram várias. Eu não lembro nem quantas foram. Mas essa foi a última. Por isso que como essa deu para mostrar para vocês como foi, eu mostrei aqui. Né? Mas aqui foi várias orações, sonhos, foi muitos sonhos confirmando. Né?
Então foi essa última imagem que eu mostrei foi para selar, entendeu? Mas é assim, nesse nosso caso foi esse. A gente entendeu e soube que era da vontade de Deus o nosso relacionamento. E eu vou dizer uma coisa a vocês, se vocês estiverem dispostos a ouvir o sim ou não de Deus, Ele com certeza não vai te deixar enganada. Deus não deixa, gente. Só ter paciência, esperar em Deus. Esperar em Deus que Ele responda no tempo dele, porque Ele sabe todas as coisas. Né? Cada um tem o seu período de oração, entendeu? Não é a regra. No nosso caso, foi dessa forma que Deus fez, entendeu? Então é bom discernir esse tempo com Deus, você com Deus, ter um relacionamento com Ele, seguindo todas as orientações dos seus líderes, né? Pastores, é muito importante com isso. Certeza. Quem tiver líder aí, é muito bom entender, né? Porque eles são que nos cobram, eles são nossos líderes e são pessoas guiadas por Deus, né? Também. Manhã tá até falando aqui, eu tenho um quadro da coruja também. Gente, é muita história, não daria pra gente contar aqui, mas foram muitas confirmações. Eu só quero falar de uma rapidinho, amor. Que, assim, resumindo, Igor estava trabalhando e ele ouviu a voz de Deus, audivelmente, assim, dentro dele. A gente estava orando nesse período. E ele ouviu Deus falando assim, como foi que Deus falou? Você já pediu? Você não vai pedir a mão da princesa, então você não vai me pedir a mão da princesa. Aí eu olhei pra trás, pensando que alguém tinha falado. Que choca. E aí, quando eu olhei pra trás, não tinha ninguém. E aí eu parei, pensei, eu digo, rapaz, eu acho que é Deus falando. Eu disse, olha, se eu tiver maluco, pelo menos eu vou fazer o que Deus mandou. Eu fui lá, na sala que eu trabalhava, fechei, tranquei a sala, e aí orei e pedi a Deus, né? A minha mão. A mão da princesa aqui. E amém. Eu disse, olha, se eu tiver maluco, eu fiz, né? Pelo menos eu fiz o que Deus falou, pedi a mão da princesa a ele. E eu só fui saber depois. E eu fiquei tão me achando, porque isso aí é uma dica para as meninas, ó, se você estiver na presença de Deus, eu fiquei me achando, porque eu falei, tá vendo, meu filho, eu tenho um pai, e meu pai é pai perfeito, meu pai do céu, ô glória. Que ele falou aí pra Igor que eu era princesa e que eu era filha, né? Porque pra pedir a permissão do pai, glória a Deus. Vamos pra próxima? Vamos para a próxima pergunta. Gente, eu tô ouvindo que vocês estão digitando, viu? É porque não dá para responder todo mundo para não perder tempo, mas vão falando aí. Essa é boa. Dormem brigados? Dormem brigados. Aparece para eles aí? Aparece. Dormem brigados? Claro que não, né? Como é que funciona aqui? A gente pode ocorrer em alguns momentos, né, algum desentendimento entre a gente, mas a gente não tem essa cultura e esse hábito de dormir brigados. Sem resolver. Por quê? Para que não gere nada em nosso coração e justamente para blindar o nosso relacionamento, o nosso casamento. Isso. Né? Então a gente, por mais que a gente se desentenda em algum momento, em poucos minutos, seja de manhã, tarde ou noite, a gente resolve. Entendeu? Se for o caso de um se calar para o outro falar, acontece isso, entendeu? Se quando os dois estão com muitas opiniões para falar, alguém tenha um entendimento de, peraí, eu vou me calar para que ele fale, mas aqui é tudo resolvido, né? Antes de dormir. Antes de dormir. E eu nem aguento muito não, viu, gente? Que eu que sou mais explosiva assim, mas na mesma hora eu já peço perdão. Eu sou mais tranquilo, então a maioria das vezes sou eu que mais me calo. Mas é pra resolver da melhor forma. E tem um versículo bíblico também, né, que fala pra gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Então não é bom você levar isso pro resto do seu dia mesmo. Essa é boa, viu? Ó, vamos nessa primeiro. Como foi o casamento? Vocês juntaram muito dinheiro antes? Conta um pouquinho. Quer falar primeiro? Resumidamente, tem muita coisa, mas assim... A história foi longa. Mas assim, juntaram, a gente juntou? Não. Na verdade foi o seguinte, pronto, da minha parte, como muitas vezes os homens ficam com essa preocupação, né? Ah, meu Deus, que eu não tenho dinheiro, que é isso e aquilo, pensa mais no financeiro. Então, no meu caso foi o seguinte, a gente já estava com a data programada, não data, que estava com um mês programado, que seria julho de 2017,
E aí a gente noivou em novembro de 2016. E quando no dia 2 de janeiro de 2017 eu recebi uma visita inesperada, que foi meu chefe informando que o contrato da empresa tinha sido acabado. Então, a partir daquele dia eu só ia cumprir os 30 dias de aviso e fim no contrato. E aí deu aquele gelo na barriga, né? Que eu disse, meu Deus, e agora? Só que a gente estava em oração, estava fazendo de tudo para aquilo acontecer, porque Deus já tinha confirmado o nosso relacionamento. E aí, o que é que a gente fez? Permaneceu confiando em Deus, entendeu? Porque independente do trabalho ou das condições financeiras que você tenha, tem que confiar em Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então, a gente acabou, passou esse período, confiei em Deus, continuei em oração. Algumas pessoas perguntaram se a gente ia mudar a data do casamento. Nem passou pela nossa cabeça. Não alterou nada. E aí, isso foi em janeiro, né? Fevereiro, março, eu recebi uma outra proposta de outra empresa. E graças a Deus, Deus abriu, eu orei, né? E Deus confirmou, e eu entrei. E graças a Deus, Deus permaneceu abençoando o nosso casamento e fluiu tudo em paz. Entendeu? Então, por mais que eu me programasse ou juntasse o valor que fosse, Deus poderia mudar tudo, entendeu? Então Ele estava no controle de tudo. Então, quem proveu tudo foi Deus. E assim, interessante que, na verdade, ele tinha que ser mandado embora. Porque o dinheiro que ele recebeu, ele não receberia de outra forma. Foi o dinheiro que a gente precisou para arrumar nosso apartamento. Então, até isso, Deus cuidou. Agradeça. Porque quando sua vida está nas mãos de Deus, Ele realmente tem um controle da sua vida. Até aquilo que parece ser uma porta fechada é uma bênção. Então foi muito bom, foi necessário. Em nenhum momento a gente ficou preocupado. Manhã tá falando, eu mesma perguntei se não queria adiar. Mas nem passou pela nossa cabeça. E o Senhor proveu todas as coisas, a gente ganhou muita coisa também. Então foi isso. Vamos ver cá. Outra pergunta. Essa aqui tem a ver com essa da agora, então vamos lá. Como fazem para administrar a vida financeira? Dividem todas as decisões? Sim. A gente sempre alinha, né? Em cada decisão, a gente alinha algumas coisas para que não saia do nosso orçamento, né? Para que nada do que eu faça eu ache bom ou ela acha alguma proposta boa e faça sozinha. A gente senta e conversa, ora, né? Muitas das vezes, para ver se também é a vontade de Deus, para a gente não acabar se complicando financeiramente. E assim, Igor, isso aí não é assunto para agora, mas assim, Igor tinha dificuldade de administração de dinheiro, né? E Deus curou ele mesmo, assim, antes de casar, ele orava e falava isso para os meninos, né? Ele falava, Senhor, eu quero ser curado disso antes de eu me casar. E o Senhor realmente curou a vida, porque isso foi uma cura na vida dele, de ele conseguir administrar o dinheiro e tal. E aí, hoje em dia, ele que mexe mais em toda essa questão financeira, assim, a gente não tem muito problema. Aqui, porém, todo o alinhamento é feito tudo que a gente faz. E até hoje, quando necessário, eu ainda estudo sobre finanças, como administrar, entendeu? Verdade. Compro livros de pessoas cristãs que ensinam, que é muito bom. Tem até um aqui que eu estava lendo, que é muito bom também, que ele ensina muita coisa, princípios, né, de Deus para as finanças. Então Deus vai amadurecendo nosso coração em relação a esse... Chau falou, não tem nada a ver, mas Chau falou assim nesse instante, pra Gabi ficar quieta é uma renúncia, igual a mim. E ó, vocês estão vendo que ele que tá falando muito, viu? Tô deixando, né? tô deixando. Eu não falo muito, mas tô participando. Vamos lá. Ai, Jesus. Essa é boa. Qual a melhor parte do casamento? Vamos tentar ser mais rápido, né, amor? Pra não ficar muita pergunta pra trás. Qual a melhor parte do casamento? Bom, eu posso começar? Eu acho que a melhor parte do casamento é o próprio dia a dia. Tá travando, gente, pra vocês? 2 pessoas falaram que estavam travando. Tá travando? Enfim, vou falando, tá? Eu acredito que a melhor parte do casamento é o próprio dia a dia. É o fato de... Não, ok.
é o fato de você ter alguém para compartilhar a sua vida, né, amor? É muito bom, assim, é muito bom você acordar e ter alguém do seu lado que você ama. Não é qualquer pessoa, mas a pessoa que Deus escolheu para estar do seu lado, para ser um com você. Por mais que a gente tenha pessoas muito próximas, mãe, pai, irmãos, amigos e tudo mais, mas nunca vai ser como nosso marido. Ninguém dorme e acorda com a gente, né? Todos os dias. Então acho que a melhor parte do casamento é o dia a dia, são as risadas bobas dentro de casa por bobagem, é a gente parar e dançar, é parar e dar um beijinho, é parar e chorar também quando preciso for. Pra mim isso é a melhor parte do casamento. Tu concorda, amor? Concordo. Também, assim, para como eu, né, no meu caso, trabalho fora, é voltar para casa e saber que tem uma amiga, né, uma parceira, uma esposa, né, de poder compartilhar tudo. Eu tenho amigos também fora, claro, mas tudo que meus amigos sabem, ela também sabe. Na verdade, ela é a primeira a saber, né? Sei muito mais. E sabe muito mais, claro, tudo. E assim, o gostoso é isso, de você ter alguém, de compartilhar, não ter só uma esposa, minha esposa, meus amigos estão fora. Não, isso não é bom, entendeu? É bom também ter amigos, mas assim, ela hoje é minha parceira, então eu volto para casa com alegria de poder compartilhar tudo que eu vivi, as ideias que eu tenho, os projetos que eu tenho, compartilho com ela, e ela compartilha também as opiniões dela, né? Sanguínea. Mas é isso, entendeu? Então o bom do casamento é o dia a dia, o natural do dia a dia. Eu tô dando risada nos comentários de vocês. Joyce diz que a mulher dele fala isso também, que é maravilhoso acordar todos os dias. Positivo, Duda, que ninguém é besta não, né? Verdade. Tem que ser assim, né? Tem que plantar pra colher, viu? Positivo. Queridos irmãos, com suas esposas, né? Vamos lá. Qual a maior diferença entre vocês? Como fazem pra lidar com isso? É nítido, né? Eu sou calmo e ela é 440 ou 760 por hora. Então assim, a diferença é essa. Porque eu sou bem mais calmo, tranquilo. Falo muito pouco, né? Tem momentos que eu ainda falo. Aqui tá falando muito, né, gente? E ela é muito sanguínea, né? Então, se deixar ela não para. Então, essa diferença que a gente tem. É a maior diferença. Ai, gente, voltou. Em nome de Jesus, não vai pausar mais, não. Em nome de Jesus. Sim, a maior diferença que eu tava falando é o nosso temperamento. É o nosso temperamento. Mas a gente aprende a lidar dia a dia. Joyce falou, tipo aqui em casa. Então a gente aprende a lidar no dia a dia. Pastor Joel Engel. Oi, pastor! Eu me lembro do senhor lá em Santo Antônio de Jesus, onde eu morava, na Igreja Batista Homens de Fé. E uma bênção, o senhor ministrando, o manto caindo, o fogo descendo. Que bênção pra mim o senhor tá aqui na nossa live. Glória a Deus. A gente tá respondendo as perguntas sobre relacionamento. Então é isso, a nossa maior diferença é o nosso temperamento. É o nosso temperamento. Mas a gente consegue lidar no dia a dia, né? Sim. Eu entendi isso e ela entendeu o meu temperamento, então a gente vai ajustando dia a dia isso aí. Mas a gente vive em paz, né? A gente vive em paz, assim. Glória a Deus, graças a Deus assim, dá pra... gente, ele fala pouco, mas hoje tá falando Tem que falar. Tá, ô glória. Então, a segunda pergunta é como a gente fazer pra lidar com isso. Na verdade, a gente vai aprendendo, né? Hoje a gente consegue se colocar mais no lugar do outro. Eu acho que isso que tem ajudado a gente, né, amor? Por exemplo, quando ele fala uma coisa, ou quando eu acho que ele tá muito lento numa coisa, eu fico assim, oh, Senhor, me ajuda, meu Deus, me dá misericórdia, Jesus, chamo por Deus. E aí eu tento me colocar no lugar dele, tento entender o jeito dele, o porquê que ele tá pensando daquela forma. E ele também tem feito isso comigo. E é muito bom, só pra fechar essa questão do temperamento, a gente se completa nisso, assim, aquilo que é a maior diferença, na verdade, a gente começou a usar como uma bênção na nossa vida, assim, como um caráter agregador, assim, no nosso relacionamento. Porque
a gente consegue enxergar eu consigo enxergar um lado da coisa por um ângulo, ele por outro, e também ele com esse jeito manso dele, desde que ele entrou na minha vida, ele começou assim a me acalmar, né, a me parar. Às vezes eu dou uns comandos, ops! Dá uns comandos, havia? Ele para assim regalado de folha. Mas é verdade. Às vezes ele só pega em mim assim, ó. Às vezes eu tô num lugar assim, ele só pega em mim assim, não é forte não, gente, com todo amor. Ele só faz tocar assim, eu já sei, como se falasse, tá bom, minha filha, dá uma acalmada. Então trouxe essa calmaria pra minha vida e eu também boto ele pra frente, viu? Então a gente se completa, né, marido? Bora, amor, bota ele pra frente. Glória a Deus, parceirote. Seja bem-vindo. Vamos ver outra pergunta. Eita, essa é boa. Deem dicas de como segurar o fogo antes do casamento. Porque fogo só pro casamento. Fogo antes do casamento é fogo estranho. Né, marido? Positivo. Eu vou dar a dica para segurar o fogo antes do casamento. Né? Para quem é cristão sabe que a gente entende que o casamento o sexo é para o casamento. Então, para segurar o fogo antes do casamento, a dica é: evite ficar sozinho enquanto você ainda namora. Se você quer se guardar pro seu casamento, evite ficar sozinho. Evite beijar de língua, né? Dicas práticas, né, amor? Vamos para dicas práticas. Evite beijar de língua, porque, minha filha, esquenta em cima, realmente esquenta embaixo, é um negócio terrível. O nosso corpo, fazer o quê? O hormônio não se converte, né? Só hormônios. O hormônio não se converte, então vamos evitar ficar sozinho. Tem coisas que pra um pega mais do que pra outro, então vai jejum, oração, joelho no chão e se afastando da aparência do mal, né? Você tá vendo que aquele ambiente tá proporcionando um calor, se afasta. É bom evitar. E o importante também é cada um entender a sua dificuldade. Quem é mais sensível, né? Na verdade. Eu sou muito sensível nessa área, então eu tenho que evitar isso, entendeu? Se o ambiente proporciona e eu me sinto mais sensível nesse ambiente, eu tenho que evitar esse ambiente. E até o contato, se for o caso, se for estar na presença da pessoa, se for o caso, fica sensível, se sente algo, então se guardar durante o período de oração, até que chegue o dia do altar, né? E vale a pena, né, amor? E com certeza, porque você vai ter uma vida toda para tocar fogo até umas horas, entendeu? Glória, aleluia. Então o importante é guardar seu coração, guardar esse período, para que Deus fale, responda, e você chegue até o casamento e iniciar uma vida a dois ali, para mandar brasa até queimar o teto do AP ou da... Gente, eu tô chocada com o meu marido. Glória a Deus, mas é isso aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Mas é isso mesmo. Ó, deixa eu vir aqui. Quais expectativas criar do relacionamento? Aí é mais voltado para quem ainda não tá em um relacionamento, né, amor? Quais expectativas criar? Na verdade, eu acho que expectativas a gente deve criar no Senhor, né? No Senhor, é melhor. Porque as pessoas são tão imperfeitas, às vezes a gente vai conhecendo virtudes, mas também conhece os defeitos, né, ao longo do casamento. E se a gente criar muita expectativa de perfeição, a gente pode se frustrar, principalmente mulher, né? A gente mulher, a gente é muito mais romântica, a gente idealiza muito mais as coisas. E aí, se a gente colocar a nossa expectativa no Senhor, a gente não vai ser frustrado. A gente vai entender que só o Senhor é perfeito, mas não existe ninguém perfeito. Agora, o importante é que quando você conhecer alguém... Oi, pastor Léo! Quando você conhecer alguém, tio Léo, você analise se as virtudes dessa pessoa sobressaem aos seus defeitos, pelo menos pra você, sabe? E se os defeitos dessa pessoa são suportáveis, analise isso antes de se casar. Em oração, peça a Deus para lhe mostrar. Senhor, me mostra os defeitos, me mostra ele e ela nervoso, nervosa, né? Pra ver como é que vai ser quando a gente estiver dentro de casa, no dia a dia. Pede a Deus mesmo para mostrar, sabe? E aí vocês vão
aprendendo a não criar expectativas na pessoa, mas ao mesmo tempo entendendo que são defeitos que você consegue administrar. Porque não existem pessoas perfeitas, né? Isso. Algumas pessoas vão ter uma cultura, né? Diferente Assim, de seus pais, né? De infância, que aprendeu muita coisa. Porém, vão ter defeitos, entendeu? Mas a expectativa maior tem que ser em Deus. Amém. Gente, eu tenho algumas perguntas que eu vi que chegaram e eu não... Ah, apareceram. Importância... Aqui. Qual a importância de entender o propósito de Deus para o relacionamento? E como viver isso? E como é viver isso, né? Deve ser isso. Qual a importância... É importante entender o propósito de Deus, porque senão... É fundamental. Se você estiver se relacionando com alguém só pra ter alguém pra beijar na boca, pra ter alguém pra compartilhar as coisas, não adianta, né, gente? Não adianta. Você tem que entender o propósito de Deus pro casamento, que aí seria uma outra live só falando disso. O porquê você deve se casar ou não, né? E viver o propósito de Deus, né, que perguntou como é isso, realmente é maravilhoso, porque na hora que o negócio aperta, no momento difícil, que a gente se lembra do propósito de Deus. O que a gente se lembra, né, amor, é do que Deus falou com a gente. Não, Deus falou comigo sobre você, Deus falou comigo sobre nós dois, então eu não vou abrir mão de nós dois, né? Muito pelo contrário, eu vou regar para que o nosso amor só floresça mais e mais, né? Ó, o pessoal tá dizendo que tu tá conversador, que é uma beleza, que tá ótimo, não sei o que, não sei o que. Esse é o objetivo dessa live. Vou falar mais do que ela. Gente, como o tempo passa rápido, Jesus! Vamos lá. Vamos tentar ser mais rápido, amor. Deixa eu ver. Como lidar com a família do outro, mesmo com tantas diferenças, às vezes. Igor acabou de falar isso, né? Porque a gente vem de famílias diferentes, Na né? Na verdade, com culturas diferentes. São culturas diferentes. Porém, quando eu estava solteiro, eu orava também pela família dela. Né? Boa dica. Porque você não carrega só a esposa. Claro, você vai carregar ela, mas também vê a família, querido. Vai chegar com o pé na porta, final de semana, né? E foi importante para mim, eu pensei isso muito antes de conhecê-la. E orei, pedi para que Deus abençoasse, viesse uma família maravilhosa. E graças a Deus, foi isso que eu recebi. Eu também. Entendeu? Tem uma sogra, um sogro maravilhoso, abençoado, uma cunhada, vós, tias, enfim, primos, que graças a Deus são maravilhosos para mim. E se você tiver que lidar com uma família difícil, porque às vezes a nossa própria família é uma família difícil, né? Cada um tem a sua história, né? E se o seu marido, a pessoa que você pensa em se casar, a esposa, tem uma família difícil, mas você tem convicção de que é a vontade de Deus, então peça sabedoria a Deus para lidar com essas pessoas e para amar. E quem sabe você não traz aí uma pacificação, né? Uma paz, uma harmonia para dentro dessa família, né? Para unir essa família. Vamos para outra. Estão vendo aí, né? Minha sogra aí nos comentários. Minha sogra, essa é minha sogra, minha mãe. Arrasando, Ó, quantos filhos, quando? Quantos filhos e quando, né? Mas se vocês lembram que lá no casamento tem até um vídeo gravado, e pior não é nada, que fica gravado essas coisas. Eu falei, na hora dos votos, eu falei muitos filhos, mas eu não completei a frase, né? Que pode ser espirituais também, né? Amém, espirituais. Mas biológicos, no meu coração, 2 ou 3, eu não sei. E você? 2 ou 3? Eu quero 3. Pronto, 3. Mãe acertou, 3. 3, é isso aí. Na verdade, gente, só Deus sabe, né? Só Deus sabe, eu ainda nem gerei ainda. Espero que eu receba de Deus essa bênção de gerar também no meu ventre. E se for a vontade de Deus, eu quero 3. Ai, não consigo nem sonhar. Misericórdia, 3, irmão. 3, em nome de Jesus. Aqui vem aí deixa uns gêmeos. Um em Salvador, um em Santo Antônio. E um aqui. E um aqui de férias. Ai, Jesus. Pronto. Ó, vamos lá. Quanto tempo de namoro? Vamos tentar ser rapidinho. Tu lembra, amor? Eu lembro das datas, mas Eita, tem período, deixa pra ela. Coisa de homem, né? A maioria, né?
Vamos tomar vergonha. Ó, a gente namorou com o noivado, né? 1 ano e 3 meses. Não, peraí que essa pergunta de Léo tem que ser respondida. Eu vou até responder rápido do namoro. A gente namorou 1 ano e 3 meses, né? Mas cada pessoa tem uma história. Mãe errou, botou 1 ano e 2 meses. 1 ano e 3, mamãe. Cada pessoa tem uma história, né, gente? Cada relacionamento é um. Tem gente que precisa passar mais um tempo, enfim. Mas pra gente, esse foi o tempo que Deus nos dirigiu, né, amor? Pra namorar, assim, com o noivado, foi 1 ano e 3 meses. Aí Léo perguntou aqui, ó. E aí, Igão, não sei se tu leu. Eu vi. Como é que faz pra lidar com a TPM da mulher? Eu identifico logo o sensor da TPM dela. Eu me identifico. É mesmo? Aí eu identifico e falo pra ela. Verdade. Ups, TPM, né? Ela. Eu acho que é. Ela chegou. E aí o que é que eu faço? Ela chegou. Eu já sei desse período como é, né? Muitos hormônios fluindo aqui dentro, já tem muito. E fluindo, então eu paro e tento escutar, deixo ela falar mais desse período. Entendeu? Porque às vezes pra mulher é complicado esse período, né? Eu já li até sobre isso, é bom até você... Tá vendo? Homens leiam. Então eu respeito muito esse período e quando eu identifico, ela também consegue se controlar e eu consigo, a gente consegue se relacionar tranquilamente. Mas é bom identificar, porque senão, se caso você não entenda nem ela lança uma flecha cheia de hormônio de lá pra cá e o cara não entende e acha que é a pessoa, entendeu? E acaba entrando num problema que não tem necessidade nenhuma. Aí o cara pensa, então a gente identifica esse período. Aqui eu consigo identificar, eu tive que ler e estudar sobre isso. Então, graças a Deus, a gente consegue controlar numa boa aqui. Aí o homem pensa, né, amor? Meu Deus, cadê a mulher que eu me casei? É nesses momentos que você vê. Ai, Jesus, a gente falou do namoro, aí tem uma pergunta aqui, como foi o noivado? Então, a gente namorou 1 ano e 3 meses com o noivado, né? A gente começou a namorar oficialmente em março. Em novembro a gente noivou. Foi surpresa pra mim. Glória a Deus. Foi aqui em Aracaju. Poucas pessoas. Mas assim, gente, parece que fui eu que tinha preparado a festa. Porque até o lugar, tudo assim, a minha cara, as cores. Eu gosto de madeira, eu gosto de tijolinho e tal. O lugar era todo assim. E aí tinha uma flauta transversal, minha irmã cantando a música da gente, que a gente fala que é a música da gente, dos Arrais, romântica, que é linda, caneta e papel, o nome da música, e que fala, meu bem, me dê Deixa eu falar a aqui, sua mão. Eu participei da preparação lá, tá vendo, né? Assim. Sim, aí, eu até perdi, amor, tá vendo? Vai, fala. Então, o noivado foi surpresa. Tem que ser Foi surpresa, isso, novembro de 2016. Foi. Então eu preparei tudo com minha irmã. Como ela morava na Bahia, então eu consegui preparar tudo aqui assim, tranquilo, até de uma certa forma, porque sabia que tem que agradar ela. Né? Então eu fui em alguns locais, tentava alugar, olhava o ambiente, não gostava. E a gente escolheu um que era pequeno e mudou de última hora e acabou que encontrou um na orla. Né, uma pizzaria, tinha um lugar reservado. Só pro noivado. Só pro noivado, o ambiente era maravilhoso, foi esse que ela falou. E convidei algumas pessoas mais próximas e a família dela estava aqui, já tinha falado para minha sogra e meu sogro, que era noivado de surpresa, só ela não sabia. Um dos sogros, né? Dois, né? Meu pai. E foi no caso o padrasto. E acabou que aconteceu, fluiu, graças a Deus, foi maravilhoso. E foi lindo. Foi até gravado, mas ficou no Facebook, né? Foi lindo, mas tem um videozinho aqui da hora que tu me pediu em casamento, que eu fiquei chocada com o tamanho da aliança. Ó, gente, minha aliança é linda, ó. Tem que dar pra vocês verem, ó. Tem o nome Yeshua cravado, como se fosse assim, uma pedra em hebraico. Eu amo hebraico. Eu amo Israel e eu só queria uma aliança grossa, porque eu sou exigente. Você, menina, pode pedir uma aliança grossa, viu? Porque se for de Deus, ele vai se virar nos 30, mas ele vai lhe dar essa aliança grossa. Foi isso que aconteceu. No namoro, se você gostar, né? No período do namoro, ela falou que queria uma aliança grossa. Foi. E com o nome Yeshua. E aí eu me virei nos 30, né? E graças a Deus eu consegui, a pessoa que fez.
e saiu tudo certo, e ela não reclamou. Se a pessoa gosta, né? Que a gente gosta de aliança fininha no caso dela, e tal. Desse modelo. Mas eu, meu filho, arrasei mesmo, pedi mesmo. Vamos lá, que tal? O tempo tá correndo. Vovó Norma perguntou aqui, quando vem meu netinho? É minha tia-avó, né? Na verdade a gente já respondeu. Não, primeiro, quando vem a gente quando vem o primeiro. Meu Deus, só Deus sabe, amor. Só Deus sabe, né, querida? Mas eu acho que não vai demorar muito tempo, não. Como são 3, né? Tem que começar os trabalhos. Já tem que colocar o primeiro na terra aí para tentar acompanhar, né, o ritmo do Roberto falou assim, quando subir, Gabi, subir pro céu, vai ter que tirar a aliança por causa do peso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Como evitar uma discussão quando as opiniões sobre determinado assunto são diferentes? Vamos ter rapidinho, porque tá correndo. Como evitar? É entender um ou outro, né? Assim, no relacionamento a pessoa vai se conhecendo. Então você sabe quando gera um estresse ali que você diz, opa, vamos resolver aqui, porque se continuar vai ser ruim, entendeu? Então, no meu caso, né, às vezes eu me calo, deixo ela falar. Se não conseguir resolver, deixa para um outro momento. Mas aqui, todas as situações, por mais que sejam opiniões diferentes, a gente resolve da melhor forma possível no mesmo dia, entendeu? Graças a Deus não ficou nada para depois, ou não tem nenhum assunto que a gente não consiga debater. Né? Todos os assuntos a gente consegue debater, por mais que ela tenha a opinião dela, eu tenha a minha, a gente resolve numa boa e dorme em paz, né? Como foi respondido a gente não fica, né, amor, sem conversar sobre nada, porque tudo. Ele não vai me entender. Mesmo que ele não me entenda, a gente não tem reservas um com o outro. E se a gente pensar diferente, a gente tenta se colocar no lugar do outro. Às vezes não é uma questão de certo e errado, né? É uma questão só de pontos de vista diferentes. Então, eu não penso assim, amor, mas eu entendo o porquê tu pensa. E se a gente entender que é algo errado mesmo, assim, se a gente, por exemplo, é uma coisa que um tá conseguindo enxergar e o outro não tá conseguindo, e se a conversa não resolver, realmente você tem que ir pra oração, né? E pedir para que Deus abra os olhos da pessoa. Vamos pra outra que tá correndo tempo. Qual foi a maior dificuldade de vocês no início do casamento? Dificuldade em relação ao quê? Não, a maior dificuldade em relação a qualquer coisa. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Eu acho que era justamente isso. A gente ainda não tinha aperfeiçoado essa coisa de saber compreender o outro. Quando casou, foi juntar as culturas, né? Ela é baiana, sou sergipano, ela é sanguínea, eu sou mais melancólico. E assim, houve uma dificuldadezinha, porém, né, em Deus a gente parou em alguns momentos, orou, né, e foi no dia a dia a gente foi se conhecendo, se ajustando. Então essa acho que foi a dificuldade, de você unir, né, os dois mundos ali e tornar um só. Duas culturas diferentes, né? Isso Mas foi só na prática. Eu vou pra última pergunta. Gente, tem algumas perguntas que eu vi que vocês me mandaram e que não apareceu aqui, não sei porquê. Aí eu vou responder. Isso aqui a gente já respondeu. Então, assim, tem duas perguntas que me fizeram que eu lembro. Oi, Rafa. Saudade também, Stephanie. Então, assim, tem mais uma pergunta aqui na caixa, mas tem outras perguntas que o pessoal me mandou e que não apareceu aqui, não sei porquê, não sei se tem uma quantidade, não sei. Mas eu me lembro que me mandaram perguntando o seguinte, eu vou responder só essa e a gente fala mais alguma coisa e encerra, tá bom? Por conta do horário, porque eu ainda quero gravar essa live. Então, gente, eu me lembro que me mandaram uma pergunta assim, se a corte... se tinha como manter um relacionamento em santidade sem ser com a corte. Foi alguma coisa assim a pergunta. E eu tô me lembrando porque eu acho que é importante responder essa pergunta. Corte, para quem não sabe, é um termo que algumas igrejas usam pra identificar aquele relacionamento que não tem beijo na boca, às vezes nem evita até pegar na mão, evita muito contato físico mesmo para se preservar pro casamento, né? Então, se você congrega em uma igreja, se você tem pastores, o mais importante é que você converse com Deus e com seus pastores. E você siga a orientação deles, né, gente?
Porém, a gente sabe que, biblicamente falando, o sexo é para o casamento, né? E aí, se você, por acaso, não conhecia essa verdade antes, não se culpe por isso, né? Nova criatura em Cristo Jesus é aquele que se arrepende e tudo se faz novo. Mas para você que tem a oportunidade ainda de viver uma realidade de santidade, você pode evitar, assim, alguns contatos. Procure saber dos seus pastores, se você tem igreja, a orientação deles para você. Porém, o que é que eu falaria, né? De acordo com o que eu tenho entendido de Deus e tudo. O que é que a gente fez, na verdade, né, amor? No primeiro dia, assim, que a gente começou mesmo a namorar, que foi oficial, isso foi um dos assuntos, uma das coisas que a gente conversou. A gente já tinha conversado antes no período de oração, mas a gente determinou o seguinte: a gente não fez voto, a gente não fez pacto, nada disso. Mas eu me lembro que a gente decidiu o seguinte: no nosso caso especificamente, a gente namorava à distância, né? Porque ele morava aqui em Sergipe e eu lá na Bahia, então a gente se via pouco. Conversávamos muito pelo celular e tudo mais, mas se ver mesmo, a gente passar tempo junto pessoalmente, a gente passava pouco. Então a gente precisava, o que eu entendi, né? No nosso caso especificamente, a gente decidiu dar beijinho, né, amor? Dar selinho e tal, só porque quando a gente se encontrasse, pra ter um carinho, pra ter um relacionamento diferente de outros amigos, digamos assim, né? Mas isso foi o nosso caso, tá, gente? Foi muito específico e a gente sentiu muita paz nisso. Então a gente dava beijinho, sim, mas aquele beijinho de carinho, foi isso que a gente combinou. E talvez pra alguém nem esse beijinho de carinho dá pra pessoa dar. Então, assim, cada um que tem que saber onde seu calo aperta, né? E ouvir as direções de Deus pro seu relacionamento, e os líderes e tudo mais. E assim, a questão do beijo, né, pra quem pode ficar assim, mas beijo, tal, que a pergunta foi essa: tem como ter santidade beijando? Eu não posso dizer que não tem como, porque eu conheço muitos casais de perto que beijaram e realmente tinha um relacionamento de santidade. Então eu não posso dizer que não tem como não ter um relacionamento de santidade só porque a pessoa beija na boca. Até porque o beijo na boca em si, ele não é pecado. Mas que é perigoso, porque, meu filho, quando o negócio esquenta... nesse período então, é um negócio sério. Inclusive, uma dica para manter a chama da paixão, né, como se diz, acesa para os casados, é justamente o beijo na boca. Dos casados O casado não pode deixar de beijar. E aí beijar mesmo, com vontade. Para o casado, né? É fundamental isso aí. Que aí aquece, né? Você vai beijando, vai beijando, vai beijando. Quando vê, você tá já todo molinho de novo. Mas glória. os solteiros, siga as orientações de Deus, dos seus líderes, e se resguarde. Com certeza, se você seguir tudo, né, em paz e obediência, Deus vai abençoar você. Seu relacionamento. Amém. E tem uma última pergunta que eu achei interessante. Ela é até um pouco pesada, mas eu não conheço essa irmã que perguntou. Eu vou falar de uma forma bem assim por cima. Essa irmã perguntou como... eu acho que não apareceu aqui, gente, não sei porquê, mas ela mandou. Como manter um casamento que já está falido, porque o marido já estava com outra, mas eles tinham um filho. Primeiro, gente, mesma coisa, se você tiver... se você for mulher, tiver uma mulher de Deus, uma pastora, uma mulher mais velha para lhe orientar, ótimo. Se você for homem, é a mesma coisa, um homem de Deus, um pastor, alguém experiente, de Deus mesmo, que possa lhe orientar de acordo com a palavra. Por quê? Cada caso é um caso, né? A gente sabe que na maioria dos casos, a gente sempre vai aconselhar para uma restauração, para o perdão, mas a gente sabe que tem aqueles casos raros, que às vezes isso fica complicado, e também tem as escolhas de cada um, né? Então eu não quero nem entrar muito nesse assunto, porque cada caso é um caso. Mas o conselho que eu daria é: ore, busque a Deus, porque na maioria dos casos absolutos o Senhor pode sim restaurar. Eu falo restaurar, restaurar mesmo. Não é você viver um casamento falido, mas é Ele restaurar para que você viva feliz, para que até se a pessoa traiu, né, para que haja um arrependimento genuíno, para que haja uma restauração do amor, né, amor? Isso. Do relacionamento. O Senhor pode sim restaurar, mas procure alguém que possa te orientar de perto. Amém? E é isso, gente. Tá quase acabando a nossa live. Quer falar mais alguma coisa rápida, amor? Antes da gente... Só agradecer, né, a Deus por essa oportunidade. Eu não sou muito de falar assim,
Sim. mas fluir, né, graças a Deus. E o objetivo maior é poder compartilhar, né, a nossa experiência, Sim. né, no dia a dia, seja no namoro ou no casamento, e para que edifiquem outras vidas, né? Sim. Para que abençoe, para quem está no processo aí de espera, né, algumas dicas, e para quem está casado também, né, em alguns assuntos Algumas pontuais, dicas, né, algumas dicas, manter. para também ajudar de alguma forma. Mas o objetivo maior é que abençoe vidas, Amém. né, de alguma forma, essa live. Dá frutos. Mãe falou, porque tu disse que não é de falar muito, é manhã, mas convivendo com Gabriela, vivendo com Gabriela não tem quem É um fique calado. exercício, né? É mesmo, eu dou uma forçada. Fala, amor, fala, amor. É. Gente, tem tanto assunto que a gente poderia comentar, passou tão rápido. E eu só queria, antes da gente orar, fechando assim, a oração também tem que ser rapidinha, porque pra não cair a live, a gente também ama, mamãe. Eu só queria lembrar vocês que hoje é sexta-feira de Páscoa, né? Sexta-feira da Paixão. Assim, foi em uma sexta-feira como essa que o nosso Jesus foi morto, foi crucificado. Glória a Deus, porque a gente já sabe o final da história e sabe que ele Amém, ressuscitou. Pai. Mas o que eu queria encorajar vocês? Eu até falei na live da semana passada. Principalmente agora que tá todo mundo em casa, né? Não tem muito pra onde ir. Se vocês puderem, por que vocês não celebram a Páscoa em família esse ano? É uma dica pra vocês. O ano passado eu comprei o cordeiro, assei o cordeiro, comprei as ervas amargas, fiz os pães asmos, tem receitinha na internet super simples. Sem fermento, né, pra quem não sabe. A gente lê o texto que fala sobre a Páscoa, sobre a primeira Páscoa em Êxodo 12, e a gente orou, a gente foi entendendo a simbologia, o significado de cada elemento, mas principalmente, gente, o que é a nossa Páscoa hoje, né? Foi numa Páscoa judaica que Jesus foi pego, foi morto e ressuscitou. Então foi em uma sexta-feira como essa que ele já estava lá crucificado pelos nossos pecados. A gente está falando tanto de amor aqui, mas a gente só pode se amar porque ele nos amou primeiro. A gente só pode amar um ao outro porque esse amor foi derramado em nós. Então, se você não puder comprar o cordeiro, ou se sua família não aceitar, isso aí não é só para quem é casado, você que é filho também, tá? Quem tá na sua casa. Se você não puder comprar o cordeiro, não poder fazer com esses elementos, por favor, pelo menos sente nesse final de semana, no domingo de ressurreição. Esse momento de quarentena. Aproveite esse momento, exatamente, de quarentena, e compre nem que seja um pão e um suco de uva, mas faça uma ceia ao Senhor na sua casa. Ore. Ah, Gabi, mas minha família não tá nem aí pra isso. Então peça pelo menos pra fazer uma oração na hora que vocês comerem. Peço pelo menos para falar assim, gente, eu quero que a gente coma na mesa, porque é domingo de Páscoa, e eu quero só orar agradecendo a Deus, porque Ele derramou a vida dele por mim. Então eu quero encorajar vocês a fazerem isso. Amém? Faltam 2 minutinhos, a gente tem que fazer uma oração de 1 minutinho. Eu quero agradecer vocês por terem ficado comigo até agora. Compartilhe essa live para quantas pessoas vocês acharem que devem assistir, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Olha aí, meu amor. Então vamos orar para finalizar. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento. Obrigada, meu Pai. Paizinho. Nós consagramos esse momento ao Senhor. Que toda a glória, Amém. toda a honra seja dada ao Senhor. Sim, Jesus, que tudo que foi amém, falado Jesus. aqui venha gerar frutos. Amém. Ó Deus, que relacionamentos venham ser restaurados, Amém. meu Pai. Jovens venham esperar no Senhor. Amém. Meu Pai. Que sejam momentos de santidade Amém. no Senhor, meu Pai. Amém. Que o Senhor abençoe cada família Em que nome está de aqui, Jesus, meu Pai. em nome de Cada Jesus. casamento, cada jovem que espera, que eles sejam, ó Deus, completos no Senhor. Amém. Em nome de Jesus Em Cristo. nome Dá uma de noite Jesus. maravilhosa. Amém, Abençoe Senhor. a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, pessoal. Tchau. Valeu, gente, talvez eu faça uma live amanhã, eu sozinha, falando de avivamento. Se realmente eu fizer, eu vou colocar no Stories pra vocês acompanharem, tá bom? Beijo. Valeu, galera. Valeu.